A família Santos vivia no topo da colina mais alta do vilarejo. A velha casa, uma construção de madeira escura, parecia carregar as cicatrizes do tempo em suas tábuas rangentes e paredes marcadas. Mas, para Eduardo dos Santos, a casa era mais que uma moradia, era um fardo que ele carregava por causa da maldição que havia amaldiçoado sua linhagem. Eduardo sabia que, no dia de finados, as coisas se tornariam insuportáveis. Cada ano, à meia-noite, os espíritos de seus antepassados retornavam, preenchendo a casa com murmúrios, sussurros e passos que ninguém ousava seguir. A lenda dizia que esses espíritos estavam presos à família para sempre, um peso impossível de se libertar. Mas Eduardo se recusava a deixar o lar ancestral, acreditando que a chave para libertar a família estava em enfrentar o passado sombrio de seus antepassados. Camila dos Santos, sua filha, sentiu medo crescer a cada aproximação do dia de finados. Quando criança, ela havia perdido a mãe misteriosamente em uma dessas noites, e desde então, finados carregava o peso de uma ferida antiga. Camila estava dividida entre o desejo de fugir e o desejo de entender o que realmente acontecia naquela casa. Na tarde antes do dia de finados, Padre Alair chegou à casa dos Santos. A expressão cansada e as mãos trêmulas mostravam que ele conhecia muito bem os perigos daquela noite. Essa maldição está destruindo sua família. Miguel dos Santos, seu antepassado, condenou todos vocês com o pacto que fez. Eduardo franziu o senho. Ele sabia de histórias sobre Miguel, que havia prosperado em terras estéreis graças a uma ajuda obscura, mas nunca entendeu a extensão desse pacto. Miguel fez um pacto com uma entidade sombria que exige um pagamento eterno em uma vida da linhagem a cada geração, para manter o resto da família em segurança. O impacto da revelação atingiu Eduardo com força. Camila, ouvindo do corredor, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia o que o padre estava insinuando, e não conseguiu segurar o medo que agora crescia dentro dela. Há uma maneira de romper o pacto, mas exigirá um sacrifício. Eduardo e Camila encontraram um antigo diário de Miguel, escondido no sótão. As páginas revelavam a extensão do pacto. Miguel descrevia como as terras dos Santos eram áridas até o dia em que ele buscou ajuda em um ritual proibido. Ele invocou uma entidade das sombras que garantiu prosperidade em troca de sacrifícios perpétuos. Quando o relógio da meia-noite soou, o dia de finados começou. Os sussurros se transformaram em vozes, e o som de passos tornou-se mais intenso. Eduardo e Camila, armados com a revelação sobre o pacto de Miguel, decidiram confrontar os espíritos. Sabiam que, para quebrar o ciclo, precisavam encarar o patriarca e a entidade que ele havia invocado. No corredor escuro do segundo andar, viram figuras sombrias, os espíritos dos antepassados, incluindo Miguel dos Santos, todos com expressões desfiguradas, assombradas pelo pecado de gerações. Miguel, à frente dos outros, encarava Eduardo com olhos que pareciam ardentes de culpa e raiva. O pagamento deve ser feito, ele disse, com uma voz rouca e ameaçadora. Eduardo deu um passo à frente, desafiando o espírito de seu antepassado. Miguel, você condenou todos nós com seu pacto. Chegou a hora de encarar seu erro. Miguel riu amargamente. Eu fiz o que era necessário para a sobrevivência. E agora, o próximo pagamento é necessário. A entidade que invoquei não perdoa e não esquece. Camila percebeu que a única maneira de quebrar a maldição era desafiar diretamente a entidade, impedindo que ela recebesse seu sacrifício. Mas, com cada palavra, sentia o peso da maldição sobre si, como se algo a puxasse para a escuridão. A luta pelo sacrifício à entidade, uma sombra gigante e amorfa, começou a se materializar na casa, atraída pela promessa do sacrifício de uma vida. Camila sentiu-se cercada, incapaz de escapar, enquanto o espírito de Miguel e os outros antepassados observavam, aprisionados pela própria maldição. Eduardo segurou a mão da filha, sabendo que precisava lutar por ela. Ele se virou para Padre Alair, que havia esperado do lado de fora da casa, e pediu ajuda para realizar uma última oração para purificar o espírito de Miguel e proteger Camila. Padre Alair começou a oração, enquanto Eduardo segurava a Camila. Miguel dos Santos, você fez um pacto, mas também é responsável por desfazê-lo. Devolva a paz à sua família, livre-nos dessa entidade. As paredes tremiam, e a entidade pareceu enfurecer-se com o desafio. Mas enquanto o Padre Alair continuava a oração, o espírito de Miguel começou a mostrar arrependimento.
O pacto só poderia ser quebrado com o próprio sangue de Miguel, e sua alma, aprisionada pela entidade, foi lentamente liberada pelas palavras de arrependimento. A casa ficou em silêncio. A entidade, enfurecida, desapareceu nas sombras, levando consigo o espírito de Miguel. Os espíritos dos antepassados começaram a desaparecer, deixando Eduardo e Camila sozinhos, livres da maldição. Anos depois, Camila ainda se lembrava da luta contra a entidade da expressão arrependida de Miguel. A casa dos Santos estava finalmente em paz, e o vilarejo não temia mais a noite de finados. Eduardo sentia que havia libertado sua família do peso do passado, e ele e Camila viviam em paz, sabendo que o sacrifício havia sido feito e a maldição quebrada. Os mortos descansavam, e a casa já não era assombrada.